E aí, meus irmãos, beleza? Como é que vocês estão? Bom, peguei esse corte aqui, um vídeo aqui lá do Linhas Cruzadas, né? Onde tem ali Luiz Felipe Pondé, filósofo, e Thaís Oyama, que é o jornalista. Esse tema aqui eu achei bem interessante, achei que ia ser legal poder trazer aqui para a reflexão de todos. Sobre a polarização entre homens e mulheres. O que está acontecendo hoje? Parece que está acontecendo uma guerra entre mulheres versus homens, homens versus mulheres. E eu acredito que é justo se afirmar isso, né? Vamos ver um ponto aqui que ele aborda e ver o que pode ser afirmar aqui. É certeza, o que não é? Vamos aflorar um pouco mais as ideias, tá bom? Vou pedir seu apoio, se inscreva no canal, curta o vídeo para ir para mais pessoas e comente a sua opinião aqui, beleza? Vamos lá. Pondé, existe então gente de esquerda polarizando com gente de direita, bolsonaristas polarizando com petistas, existe polarização até nos restaurantes, nas marcas, gente que entra numa loja, mas não entra em outro. Você acha que existe também uma polarização de gêneros, homens se contrapondo a mulheres e vice-versa? Conflitos entre homens e mulheres é uma coisa que, das mais variadas formas, existiu das mais variadas formas ao longo do tempo, né? Falar que hoje existe uma polarização entre homens e mulheres, que eu acho que é possível falar, acho que ela pode se apresentar de algumas formas. Vou dar um exemplo clichê, né? Imagine uma menina que já está lá pela segunda metade dos seus 30 anos de idade, chegando perto dos 40, que muitas meninas nesse momento, imagine que ela fez carreira, né, profissional e tal, e que ela já está naquele momento em que ela tem que decidir de uma vez por todas se ela quer ter filho ou não. Se ela não quer, isso daí já foi, mas grande parte delas querem e elas ficam nessa coisa de ter filho ou não. E aí, só que ao mesmo tempo, essa coisa dela querer ter filho ou não, significa que ela vem de um longo percurso de emancipação, de crítica a parceiros, exigência, não quer fulano porque é machista, não quer ciclano por causa disso, o Beltrano não trabalha, ela tem esse lado. Do ponto de vista dos caras, que estariam mais ou menos da mesma idade, muitos desses caras, por exemplo, quando começam um relacionamento com uma mulher de 40 anos ou quase 40 anos, eles ficam vendo histórias ao lado e eles começam a ter medo de que essa mulher, na verdade, esteja apaixonada por ele. Ela quer que ele faça um filho nela e depois que ela tiver esse filho, ela suma do mapa com a criança. E só apresente a conta para ele. Por que eu estou chamando isso de polarização? Porque eu acho que, afora o fato de que você pode ter a polarização entre uma menina que é petista e um cara que é bolsonarista, ou o contrário, que existe, né? Há uma polarização que me parece um pouco mais profunda, no caso de homens e mulheres, que tem a ver com certos ressentimentos mútuos, rancores mútuos, e principalmente em gerações cada vez mais jovens, que são, como todo jovem, um pouco idealizador, isso é normal, mas gerações que são muito exigentes, que têm fórmulas, sabe? Gente que tem métrica. Então, se falou 3 vezes o verbo tal, já não serve para mim. Sabe esse tipo de coisa? Isso enrijece, calcifica o comportamento. Então, eu acho que essa polarização hoje entre homens e mulheres é uma polarização que está muito fincada em ressentimentos mútuos e expectativas frustradas. Ressentimentos mútuos, você disse, né? Da parte dos homens, você não acha que esses ressentimentos são mais recentes que os das mulheres? Eu estou falando o seguinte, a teoria da interseccionalidade, que a gente já falou dela aqui várias vezes. Por essa teoria da interseccionalidade, as mulheres são mais oprimidas do que os homens. E isso tem feito com que muitos se sintam enquadrados numa espécie de categoria inferior, né? Porque aí, nesse sentido, e em muitas situações, como a que você falou no caso de separação, as mulheres sempre, ou muitas vezes, ou na maior parte das vezes, teriam razão numa situação de conflito, numa situação de separação, numa situação de guarda dos filhos.
Você concorda que os ressentimentos da parte do homem são mais recentes e que isso se deve ou tem algo a ver com essa teoria da interseccionalidade em que as mulheres são sempre mais oprimidas? Sem dúvida. É claro que a maior parte das pessoas nem sabe o que é essa teoria, mas, sem dúvida nenhuma, né? Uma das coisas que eu acho mais, digamos assim, dramáticas nesses conflitos entre homens e mulheres hoje, Thaís, é porque, do ponto de vista masculino, normalmente os homens que mais sofrem são os melhores. Como assim? Os melhores no sentido de que, normalmente, a grande crítica que as feministas fazem aos homens, naquilo que elas têm razão em fazê-lo, normalmente são aos piores tipos de homem. Batem em mulher, que não tem nenhum respeito por mulher, que não está nem aí para o que ela faz, que não dá espaço para ela seguir a vida que ela quer. Que não tem responsabilidade para com os filhos. Não tem responsabilidade para com os filhos. Que não partilha do dia a dia, certo? Isso que eu estou chamando dos menos bons, dos piores, né? E aí, aquele conjunto de homens que teriam mais disposição e mais gosto e mais admiração, e aquilo que os americanos chamam de keeper, certo? Esses homens são os que mais sofrem com isso. Porque, na verdade, todos os homens hoje normalmente são julgados por aquilo que se vê nos piores homens. E quando você fala se é mais recente, esse ressentimento, é porque eu acho que esse tipo de noção ou de consciência tem se apresentado aos homens de modo mais recente. No Brasil, por exemplo, se você casa com uma mulher e você tem filhos com ela, e tem filho, 2, 1, sei lá, e o casamento dá errado, se ela quiser fazer com que você não tenha praticamente nenhum relacionamento com a criança, ela consegue. Que você só tenha que pagar, ela consegue. Os caras que não pagam nada, não estão nem aí, que sofre quem paga e quem quer conviver com o filho. Então, todo homem jovem separado que gosta de conviver com o filho sabe que a sua ex-mulher tem um poder gigantesco sobre a vida dele, porque ela detém a força jurídica da criança. Porque quase sempre, se você entrar no contencioso com a mulher hoje, na maioria esmagadora dos casos, você homem, você perde. Isso vale para contencioso de fato, no Poder Judiciário, como vale para uma discussão num caixa de supermercado. Um homem hoje, educado, consciente do ambiente saturado em que a gente vive, ele sabe que se ele tiver algum conflito com alguma mulher numa fila de supermercado, de fala, ele deve calar a boca e ir embora. Bem, meus amigos, o que eles acabaram abordando aqui realmente são verdades. Realmente parece que tem algo, quando a gente ouve certas pessoas falando, parece que está se falando sobre um ressentimento, que algo está tendo sobre algo que viveu, alguma experiência, algo do passado. Primeiro começou com as mulheres. Realmente, no século passado, com o feminismo, algumas ideias foram infiltradas na cabeça das mulheres, como se os homens fossem seus inimigos, fossem seus bloqueadores de sucesso, como se os homens os homens foram mesmo demonizados, porque o que nós vemos hoje, com o passar do tempo, desde o século passado até hoje, nós entendemos e percebemos que o homem ganha um papel, como o André falou em outro vídeo que eu comentei aqui, que o homem faz a figura do Satanás. Porque parece que tudo de ruim que pode acontecer, parece que é com o homem. E aí é sobre isso que parece que o movimento feminista, né? Feminino não. O movimento feminista parece que galgou, né? Para falar sobre que a mulher pode isso, pode aquilo outro sozinha, que não precisa de homem, que o homem é uma porcaria qualquer, que só faz atrapalhar a vida dela. E junto disso, falando de homem, falando sobre filhos também, que é um empecilho, que a família é um atraso de vida. E o que nós podemos ver hoje, agora nesse cotidiano, é que com o passar do tempo, os homens passaram a realmente ser
realmente passaram a ter uma desvantagem no meio social, na sociedade. Nós podemos perceber que as mulheres têm certos privilégios e os homens estão sendo mais desfavorecidos. Então, está se tendo a ideia mesmo na sociedade agora de ter, como parece até que é um feminismo reverso, onde parece que estão tentando não só se proteger ou evitar certas coisas, como o Pondé ali comentou, o homem que tenta se proteger de uma mulher que pode engravidar e depois desaparecer, levar seu filho e só ficar pedindo pensão, por exemplo. Não, mas não é só sobre proteção. Hoje parece que existe um feminismo reverso, existe agora alguma ideologia onde estão tentando demonizar as mulheres e não ideias, como por exemplo a ideologia feminista, que é um antro do Satanás mesmo. Isso sim é um antro do Satanás. A ideia feminismo, o feminismo é uma ideia vinda de demônios para poder destruir a mulher, o homem e a família. E hoje parece que estão tentando agora fazer com que o homem embarque nessa uma ideologia semelhante, só que agora demonizando a mulher, onde óbvio isso vai ter um impacto super negativo, onde as mulheres já tinham ideias sendo lançadas e sendo criadas. E o que acontece na verdade é que agora o homem demonizando a mulher e no final das contas todos vão ser prejudicados, ele está sendo cobrado, vão estar em situações péssimas e sendo avaliado através, no caso, colocam em evidência os piores defeitos dos piores exemplos de homens. Eles pegam homens das piores estirpes, porque 2%, 1% dos homens faz determinada coisa e colocam como se todos os homens praticassem isso, o que é uma falácia, é uma desonestidade, o que é uma besteira justa e consciente. Pegam os piores elementos possíveis e acabam avaliando como se todos os homens fossem assim. E da mesma forma, hoje tem ideologias que estão guiando para que os homens acreditem que as mulheres, coisa que um percentual de mulheres fazem de pior na vida, as piores besteiras e exploração do próximo, é como se todas as mulheres também fossem dessa forma, o que também é uma falácia, uma desonestidade, uma loucura. Cada caso é um caso. Existem pessoas de boa índole, bom caráter, e pode-se acreditar que deve ser acima da metade, acima da média. Aliás, o número de pessoas que são boas para poder se construir uma vida lado a lado seriam metade ou mais da metade da população. Porque se nós formos conversar, por exemplo, se eu converso com um amigo meu e vou ver quantos deles já chegou a cometer adultério e trair a esposa, vai ser uma minoria. Então não se pode entender que todos os homens traem. Isso é uma idiotice, uma babaquice. Da mesma forma que, se eu for conversar com uma colega de trabalho e vou ver quantas mulheres já se aproveitaram de uma situação porque elas são mulheres para poder explorar o seu marido, eu vou ver que também é uma minoria, não são todas, nem metade. Então eu também não posso entender que as mulheres exploram os homens de tal forma como se fossem a maioria. Então cada caso é um caso. O que nós temos que fazer é avaliar, analisar a pessoa com quem queremos passar ali a nossa vida juntos, construir a vida juntos. Nós temos que analisar, avaliar e ser atentos. Mas isso tem que começar em casa, junto com a família, você avaliando sua família, os seus pais, aqueles que são seus responsáveis, te ensinando sobre isso. Com o passar do tempo, você ter consciência de como fazer isso, de como achar que tipo de pessoa, quais são as virtudes, quais são os valores, aonde eu conheci essa pessoa. Eu vou procurar uma pessoa para me relacionar no pior lugar possível e depois vou reclamar que eu achei ela naquele lugar? Se eu achei ela em um determinado ponto, onde pessoas que não têm bom caráter ou não têm bom histórico, se eu vou procurar uma pessoa em determinado lugar, como depois eu posso reclamar de que a pessoa tem determinadas atitudes? O que nós podemos perceber hoje é que coisas, na cultura, certas ideias, não faz sentido. Isso é uma cultural. Está acontecendo algo que está induzindo que as mulheres e os homens sejam a pior versão de si mesmos e esperar a pior versão do próximo. Porque, veja bem, hoje na cultura a gente vê todo tipo de influência, seja na mídia, TV, internet, induzindo meninas e meninos a fazerem todo tipo de perversão, a viver uma vida promíscua, a viver uma vida libertina, a viver uma vida de hedonismo. A cultura hoje está induzindo e direcionando
para que os cidadãos, as pessoas, tanto homens como mulheres, vivam o seu pior. E óbvio que isso vai acabar destruindo suas vidas e induz com que eles também esperem o pior do próximo. Como isso vai dar certo? Como é que isso pode dar certo? De todas as formas, humana, social, espiritual, óbvio que isso vai levar a uma decadência e destruição em massa. E é isso justamente que vem acontecendo na atualidade, aliás, desde o século passado, mas é o que vem acontecendo, está acontecendo isso hoje. E muitas pessoas não estão percebendo. Estão, meus irmãos, tentando realmente manipular o mundo todos já fantoches do maligno. As trevas vieram para destruir, roubar, matar, de todas as formas possíveis. E uma delas é tentando entrar em suas ideias, na sua cabeça, fazer com que você acredite em algo que não é verdade, para que você mesmo possa lutar por aquilo, achando que aquilo é uma verdade. Então, o melhor que eu posso dizer a você é, sempre pare e reflita. O que tem aparência do mal está errado. O que está te conduzindo a um caminho de perdição, um caminho de entendimento errado, para que você viva a pior parte, da pior forma possível a sua vida, seja você homem, seja mulher, e o que não. Porque uma coisa que eu digo hoje é, não acredito, sinceramente, um monte de coisa hoje que eu paro para refletir sobre a vida, principalmente entre um homem e uma mulher, se não tiver envolvido no teu cristão, não tiver Cristo no meio, se não tiver Deus envolvido, eu já não acredito que é verdadeiro. Porque tudo parece que está induzindo para um caminho errado. Tudo está sendo direcionado para um caminho errado. E eu acredito na sã doutrina. É na doutrina que o Cristo deixou para nós em suas escrituras. Nisso eu acredito. Do que os outros se ensinam aí afora, todo tipo de baboseira, todo tipo de besteira, de porcaria, isso já não me interessa. Que eu espero para vocês, meus amigos e minhas amigas. É que vocês, para quem ainda não despertou, que a consciência possa vir até você, que Deus possa iluminar a sua mente, as suas ideias, o seu coração, a sua alma, para que você desperte, acorde para a verdade. E você que já é desperto, que Deus possa direcionar, iluminar os passos por onde você vai andar e que você continue firme, beleza? Mas, sobre tudo isso, vou pedir óbvio, comenta aqui a sua opinião sobre o assunto. Se já teve alguma experiência, viu algo recentemente, algo que não bate com o que você acredita, ou que você percebeu que algo estava sendo direcionado, ensinado de forma errada. Bom, e vou pedir novamente seu apoio, se inscreva no canal, curta o vídeo, para que esse vídeo também possa ir para mais pessoas, beleza? Um grande abraço, um excelente dia para vocês.